Bom, no vídeo anterior, nós tratamos das operações envolvendo vetores, especificamente adição e subtração de vetores. Tratamos dessas duas operações tanto de modo geométrico como também algébrico. Bom, de modo algébrico, utilizando ali os algoritmos matemáticos, nós vimos que para somarmos ou subtrairmos dois vetores, basta então somarmos ou subtrairmos as componentes desses vetores, associando sempre o número que multiplica o i com o número que multiplica o i, que são os vetores unitários no eixo x, e aquele que estiver multiplicando j com quem estiver multiplicando o j. Bom, no final do vídeo eu falei um pouco a respeito da multiplicação de um vetor por um escalar. Então vamos continuar, porque não deu tempo de tratar dessa multiplicação por um escalar geometricamente. Então eu trouxe aqui novamente. Bom, então como eu mencionei no vídeo anterior, multiplicar um vetor por um escalar implica em multiplicarmos também o módulo desse vetor. Então, se nós multiplicamos por 3, nós triplicamos o módulo do vetor, ou seja, o comprimento desse vetor. Se nós multiplicamos por 1,5, então o comprimento do vetor é multiplicado por 1,5 também. Eu não comentei algumas coisas específicas, e aí eu vou aproveitar o momento para tratar dessas questões particulares do módulo de um vetor por um escalar. Bom, vamos verificar isso geometricamente. Então, vamos considerar um vetor U, que tem origem no ponto A e extremidade em B. Bom, esse vetor, ele possui módulo igual a 5. Vamos pensar em vamos dobrar esse vetor, ou seja, vamos multiplicar o vetor por 2. Então, multiplicar o vetor por 2 significa fazermos 2 vezes U. Quando eu digito 2 vezes U na janela de álgebra aqui do GeoGebra, automaticamente ele já dobra o vetor, já dobra o tamanho desse vetor. Percebam que multiplicar um vetor por um escalar implica em multiplicarmos o módulo desse vetor por esse número. Porém, o sentido e a direção do vetor permanece. Então, lembre-se sempre, quando multiplicamos um vetor por um escalar, sentido e direção permanecem. Agora, o que muda é um módulo, é o comprimento desse vetor. Algebricamente, a multiplicação de um vetor implica em multiplicarmos as suas componentes. Então, aqui no material de estudo, nós temos um vetor U de coordenadas x e y. Fazer 3 vezes U significa multiplicarmos as componentes do vetor por 3. Vamos tomar como exemplo os vetores U e V das operações de adição e subtração. Só o vetor U já é suficiente. Bom, então nós temos o vetor U. Se eu quero multiplicar esse vetor U por 1,5, então eu quero 1,5 U. Então, 1,5U, ou seja, multiplicar o vetor U por 1,5 implica em multiplicarmos as suas componentes por 1,5. Ou seja, 1,5 multiplica três i
mais 5J. Ou ainda, 1,5 multiplica o 3, então 4,5i. Mais, e o 1,5 multiplica o 5. 1,5 vezes 5 dá 7,5J. Pronto, então, algebricamente, multiplicar um vetor por um escalar implica em multiplicarmos as componentes desse vetor por esse escalar. E geometricamente implica em multiplicarmos o comprimento do vetor por esse número. Vamos então agora ao estudo de outras operações envolvendo vetores. Então aqui, nesse material, eu começo falando de vetores coplanares. Bom, então nós dizemos que os vetores eles são coplanares se eles possuírem representantes em um mesmo plano alfa. Dois vetores são sempre coplanares, no sentido de que dois vetores sempre constituem um plano. Três vetores podem ser ou não coplanares, podem formar ou não um plano. Geometricamente, vamos analisar essa situação também. Bom, vou recorrer agora ao GeoGebra 3D para que você entenda essa questão da formação de planos. Então, vamos considerar dois vetores nesse sistema tridimensional. Então, vou construir o vetor B. Então, um vetor com origem na origem do sistema e extremidade no ponto B. Vou construir um outro vetor agora. Construir de novo esse vetor. Um segundo vetor. Dois vetores quaisquer. No oitavo ícone, eu vou escolher a opção plano. Vou clicar em 3 pontos e automaticamente o GeoGebra já constrói um plano que contenha ou que seja formado por esses dois vetores. Então veja, agora sim. Esse plano inclinado, ele é um plano que contém tanto o vetor U quanto o vetor V, os dois vetores que eu construí anteriormente. Então, o plano possui esses dois vetores, ou o plano ele foi constituído a partir desses dois vetores. Obviamente que se eu traçar, que existe a possibilidade de que eu construa um novo vetor que não esteja nesse plano. Então, tendo a mesma origem, construo um novo vetor. Então, veja, temos o plano e o último vetor construído ele não faz parte desse plano.
Vou colocar ele mais para baixo para que você visualize melhor uma outra possibilidade. Então, terceiro vetor, que não faz parte do plano construído, esse plano azul clarinho aqui. O plano roxo é o outro plano que você visualiza aqui é o plano formado pelo eixo X e pelo eixo Y. Posso até entender o eixo X como um vetor, o eixo Y tendo um outro vetor ali que formem esse mesmo plano. Agora o azulzinho ele foi construído a partir dos dois vetores que eu construí inicialmente. Bom, combinação linear de vetores. Então, nós dizemos que um vetor V ele é a combinação linear de N vetores, aí vetor U1, vetor U2, vetor U3, N vetores. Se existirem os escalares, aqui são números reais, K1, K2, até K1, até um Kn, tal que o vetor V ele é igual ao K1, que multiplica o vetor U1, mais o K2, que multiplica o vetor U2, e assim por diante. Então, o vetor V ele é a combinação linear de outros vetores, quando ele puder ser escrito como a soma desses vetores multiplicados por escalares. Como assim, professor? Vamos a um exemplo para que você entenda melhor. Então, aqui eu tenho o vetor U, tenho o vetor V. W é um vetor, e tanto U quanto V e W são vetores do R3, do espaço. Assim como nós trabalhamos aqui com os eixos X, Y e Z. Bom, então, vetor U, o vetor V são vetores conhecidos, e o vetor W, ambos pertencentes ao R3. Se W é a combinação linear de U e V, tal que W igual a 2 vezes o vetor U, mais 3 vezes o vetor V, então quais as coordenadas do vetor V? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o vetor W ele é uma combinação linear dos vetores U e V. De que modo que é estabelecida essa combinação linear? Bom, isso já foi dado no enunciado. W igual a 2U mais 3V. O que está pedindo aqui? Ele está pedindo as coordenadas do vetor W, assim como foram determinadas as coordenadas do vetor U e as coordenadas do vetor V. Nós queremos saber quais são as coordenadas do vetor W. Então, o que nós fazemos? Bom, eu sei que W é igual a 2 vezes o vetor U mais 3 vezes o vetor V. Eu vou substituir o vetor U, ou vou reescrever considerando as suas componentes, e farei o mesmo com o vetor V. O V eu vou escrever considerando as suas componentes também. E agora eu multiplico. Então, o 2 irá multiplicar todas as componentes do vetor U, e o 3 irá multiplicar todas as componentes do vetor V. Então, nós teremos 2 vezes 1, 2. Agora eu estou multiplicando o que está de amarelo. O número de fora vai multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. Então, 2 multiplica 1, que dá 2. 2 multiplica menos 2, que dá menos 4. E o 2 multiplica o 0, que dá 0. Agora, vamos à multiplicação do que está de azulzinho. Então, 3 vai multiplicar todas as componentes do vetor V. Então, 3 vezes menos 3, menos 9. 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 0, 0. Bom, aqui nós temos uma adição entre dois vetores. E você já aprendeu a somar dois vetores. Então, nós multiplicamos as componentes correspondentes. No vídeo anterior, eu tratei dessa adição entre vetores considerando os números, somando os números que estão multiplicando I, somando todos que estão multiplicando J. Se eu tiver um K, eu multiplico todos que estiverem multiplicando K.
e a subtração do mesmo modo. Aqui nós não temos esse I, J e K, mas ele fica subentendido nessas componentes. Então, eu somo ou subtraio os termos de mesma posição. Então, o 2 eu vou somar com o menos 9, 2 menos 9 dá menos 7. O menos 4, que é o segundo, eu somo com o segundo do outro. Então, menos 4 mais 18 dá 14. E, por fim, zero com zero, zero. Então, pronto. Essas são as coordenadas do vetor W. Bom, então é importante que você entenda esse método de resolução a partir do que é dado no enunciado, a partir do que é solicitado. Então, novamente, o que é dado no enunciado? É dado que o vetor W ele é uma combinação linear. Então, já está afirmando que é uma combinação linear tanto do vetor U quanto do vetor V, e as suas componentes já são apresentadas. E o vetor W ele é da forma 2U mais 3V. Então, nós partimos disso. W igual a 2U mais 3V. Substituímos U e V pelas suas componentes, dadas no enunciado. 2 multiplica todas as componentes de U. O 3 multiplica todas as componentes de V. Depois, somamos as componentes de mesma posição. Então, o primeiro número de um vetor é somado com o primeiro número do outro vetor. O segundo número é somado com o segundo número do outro. E o terceiro com o terceiro número do outro vetor. E aí eu tenho, então, as componentes do vetor W. Vamos a um outro tipo de exercício. Então, nós temos o vetor W, e aqui é o exercício que eu já tenho as componentes do vetor W. Então, o vetor W é a combinação linear dos vetores U, que tem componentes 2, 1 e 3, e o vetor V de componentes 1, 0 e 1. E a pergunta é, quais os coeficientes dessa combinação? Quais os coeficientes dessa combinação? A questão pede para que você determine o vetor W assim como foi dado no exercício anterior. Um número que multiplica o U e um número que multiplica o V. Então, vamos fazer isso. É um outro modo. Bom, então vamos lá. Eu sei que o vetor W e eu vou escrever de um jeito que você compreenda o que nós estamos fazendo. Então, o vetor W ele pode ser escrito como um número que multiplica quem? Que multiplica, e esse número eu vou chamar de, vamos chamar de x. O número x, que eu não sei qual que é, quero descobrir, que multiplica o vetor U, mais um número y, que eu também não sei qual é, eu quero descobrir, que multiplica o vetor V. Isso é uma combinação linear. Bom, mas eu já sei que o vetor W ele tem componentes 7, 2 e 9. Então, eu já vou substituir em W 7, 2 e 9. Vou repetir isso aqui para que você acompanhe. Então, veja, no lugar do W, eu já vou pôr as suas componentes. 7, 2 e 9. No lugar do U, também, eu já sei quais são as suas componentes. Vou pôr também 2, 1 e 3. E no lugar do V, também já vou pôr as suas componentes. Quais são? 1, 0, 1, 0 e 1. Feitas essas substituições, o
que eu posso fazer agora? Observando essa equação, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar o x por todas as componentes que estão entre parênteses e o y também. Então, o x vai multiplicar o 2, o 1 e o 3. Eu vou deixar aqui de amarelo para que você perceba isso. Então, x vezes 2, 2x. Mais x vezes 1, x. Opa, isso fica entre parênteses. X vezes 1, x. E x vezes 3, 3x. Agora é a vez do y. O y vai multiplicar todo mundo que está entre parênteses também. Então, teremos y vezes 1, y. Y vezes 0, 0. Y vezes 1, y. Pronto. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso somar esses dois vetores. Somar as duas componentes. Então, vamos fazer isso. A gente vai desenvolvendo aquilo que é possível desenvolver. Então, soma de vetores. Eu somo as componentes que tenham a mesma posição. Então, o 2x eu somo com o y. Então, fica 2x mais y. Isso fica na primeira posição. Diferente do exercício anterior, em que nós tínhamos os números já conhecidos, aqui não temos esses números conhecidos. São eles que nós queremos descobrir. Então, eu vou agrupando desse modo. Então, 2x mais y, 2x mais y. O segundo termo com o segundo termo do outro parênteses. Então, x mais 0, x. E, por fim, 3x mais y, 3x mais y. Fica desse jeito mesmo. E agora, o que nós podemos fazer? Então, aqui eu vou até marcar quem que é o primeiro termo, porque dentro desse parênteses, nós estamos trabalhando com vetores no espaço. Então, nós temos 3 componentes, uma para x, uma para y e uma para z. 3 componentes, e aqui eu não vou até, não vou nem mencionar essa questão dos eixos para não confundir com essas incógnitas que eu estou utilizando, que não tem nada a ver com os eixos. Poderia ser um A, um B e um C. Mas eu tenho aqui primeira posição, segunda e terceira. Então, essas são as componentes do vetor. Temos uma igualdade. Isso significa que o vetor que está representado do lado esquerdo, ele é igual ao vetor que está representado do lado direito. Então, as posições devem indicar o mesmo número. Então, 7 tem que ser igual a 2x mais y. O 2 tem que ser igual ao x. E o 9 tem que ser igual a 3x mais y. O que eu tenho com isso? Nós temos um sistema de equações. Então, a primeira que nós temos é 2x mais y igual a 7, porque ocupam a mesma posição. O x igual a 2 e o 3x mais y igual a 9. A nossa sorte é que aqui é um sistema muito simples de se resolver, porque eu já sei que o x vale 2. Então, uma informação eu já tenho. Eu já sei que o x vale 2 e eu vou em busca do valor de y. Como? Só substituir em qualquer equação. Posso substituir na primeira ou na segunda. Vamos substituir na primeira. Então, sendo, ou melhor, substituindo
x igual a 2 na primeira equação, lembrando que poderia ser na terceira também. Isso aqui é uma questão de escolha. Substituindo x igual a 2 na primeira equação, teremos então, onde tem x, vou colocar o 2. E resolvo essa equação. 2 vezes 2, 4. Se eu quero isolar o y, passo o 4 para o lado direito com o sinal trocado. Então, 7 menos 4, então y é igual a 3. Bom, então nós descobrimos o valor de x e nós descobrimos o valor de y. Quem são esses números? São as coordenadas ou os coeficientes ali do vetor w, da combinação do vetor w, né? Lembre-se que nós assumimos no início, deixa eu tirar aqui essas cores, nós assumimos no início o quê? Que o w é uma combinação linear dos vetores u e v. De que modo que ocorre essa combinação? X multiplica u e o y multiplica o v. Descobrimos que o x vale 2 e descobrimos que o y vale 3. Então vamos reescrever isso daqui. Então no lugar do x coloco 2 e no lugar do y coloco 3 e acabou, pronto. Tenho aqui, então, os coeficientes dessa combinação linear.